Bem, bom, boa tarde a todos. Hoje quem vai nos apresentar a palestra é o nosso querido irmão Marcos L. Ferreira, membro da Sociedade Teosófica, que já há muito tempo vem contribuindo com a sua presença valiosa na nossa loja aqui, na loja Paz Profunda de Ribeirão Preto. Ele é empresário, advogado, escritor, e vai nos falar hoje sobre eutonia, cuidando do templo, o corpo como caminho. Antes, nós vamos fazer uma pequena meditação para nos preparar para a palestra. Vamos fechar os nossos olhos, fazer uma respiração suave e profunda, acompanhando comigo o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abrange na unidade. Possa todo aquele que se sente uno contigo, que ele é por isso mesmo, uno com todos os outros. Namastê. E vamos à palestra do Marcos. Marcos, é com você agora. Podemos compartilhar a tela? Oi, Geraldo. Olá, boa tarde, gente. Podemos boa compartilhar tarde. a tela já. Já podemos. Podemos. Abordo esse tema para trocar ideias com vocês sobre como podemos compreender melhor o nosso corpo físico e as suas capacidades internas e externas, ou materiais e sutis, e que, nas palavras do profeta, é o templo de nosso espírito. Espera aí, que está dando aqui probleminha. Na minha vez, é isso. Um minuto que está... Não está passando. Outro? Oh, meu Deus. Oiê, Oi, Neide, Tudo tudo bom? bem? Tudo bem, Tudo você? tá frio aí? Nossa Senhora. Desculpa, é que aqui o slide não está querendo avançar. Um minuto. Vamos tirar essa... Abordo esse tema para trocar ideias com vocês sobre como podemos compreender melhor o nosso corpo físico para poder usufruir melhor de suas capacidades externas e internas, ou materiais e sutis, e que, nas palavras do profeta, é o templo de nosso espírito, ou do nosso espírito. Lembrando que somos formados por 7 corpos ou veículos, sendo 3 superiores e imortais, e 4 inferiores e mortais. Presença no corpo, a bibliografia. Presença no corpo. O plano divino, de Geoffrey Barborca. A doutrina secreta, da Blavatsky. Fundamentos da teosofia, do Ginnarazadasa. O espectro da consciência, Ken Wilber. A visão integral, Ken Wilber. E o medo da vida, Alexandre Lowen. Lembrando que somos formados por 7 corpos ou veículos, sendo 3 superiores e imortais, e 4 inferiores e mortais. Conforme as instâncias plano búdico,
mental e Atman, que é o triângulo. E está esse triângulo ligado no corpo, no quaternário inferior, que é o físico, o etérico, o mental concreto e o astral. Do sânscrito sarira, do verbo sri, impermanente, o stula, grosseiro, volumoso, o grande volume que definha. O físico é o universo manifesto, a capa, o veículo de todos os outros princípios. Durante a vida do homem na Terra, e deveria ser encarado como o templo da alma. Os resultados do modo como o homem vive serão registrados no seu corpo físico. O plano divino de Geoffrey Barboca. Instrumento que recebemos como ferramenta para evoluir em diversos aspectos, tanto no propriamente físico, através de uma boa saúde, pelas nossas emoções, aprendendo a controlá-las e purificando nossos pensamentos. Que poderíamos chamar de boa saúde, ou saúde boa. Na parte física, em primeiro lugar, os cuidados com a higiene pessoal. Sabemos que precisamos de sol e energia vital, prana, e exercício. Outro aspecto de suma importância é nossa alimentação, onde deveríamos priorizar frutas, verduras e legumes. Quanto à parte emocional e mental, vai depender do ambiente familiar, crença, leituras, amizades, tipo de divertimentos, estudos, formando um todo com as questões kármicas que trazemos tanto como virtudes e talentos a serem incentivados para florescer, assim como as inclinações do lado de nossa sombra, que devem ser observadas e aceitas para poder transformar. Lembrando que até não aceitar nossa sombra, não seremos capazes de integrar e transcender. Lembrando não aceitar certo tipo de vida, negar evidências contrariando o corpo, também criam uma couraça muscular. As palavras de Taime e Kataime, nosso corpo físico é o mais externo e denso dos nossos 7 veículos, com o qual estamos mais familiarizados e nos concerne de perto enquanto nossa vida estiver confinada ao plano físico. A atitude apropriada a ser adotada em relação ao corpo físico é considerá-lo como um instrumento da alma para seu trabalho no plano físico. No caso da eutonia, não se pode esquecer que essa disciplina, assim como a bioenergética, a yoga e outras, investiga as travas, os impedimentos que existem no corpo. Poderíamos chamar de um impedimento muscular de origem psicológica. A ciência esotérica, como mencionamos, identifica a presença de outros veículos, agindo como partes dentro do corpo físico. Segundo a concepção de Einstein, a ciência hoje nos mostra uma face da verdade, dizendo que qualquer fenômeno existente está acoplado num campo de energia. Significa que há um campo de sistemas energéticos sutis que coordena as funções eletrofisiológicas e hormonais com a estrutura celular do corpo físico. De forma que não só fatores ambientais e nutricionais afetam o crescimento celular, tanto positivo como negativamente. Essa conexão invisível que atua entre o plano físico e o espiritual no corpo, os médicos ainda conseguem apalpar para detectar prováveis causas e efeitos. Mas a medicina alopática trata só do sintoma. Mas podemos entender que o corpo também fala, e que, através do trabalho postural com ele, descobrimos o que está desbalanceado nele, já que as nossas travas nos tornam contraditórios e insensíveis à leveza da alma em nós. O corpo é um receptáculo das nossas emoções e pensamentos, e não podemos ignorá-lo ou desprezá-lo. Acabaremos descobrindo que a própria consciência é uma espécie de energia sutil,
integralmente relacionada com a expressão celular do corpo físico. Assim, a consciência participa da contínua criação da saúde ou da doença. Consciência essa que se manifesta fortemente nas travas posturais do corpo. Acredito que todas essas disciplinas corporais, incluindo a eutonia, ajudam a destravar, entre outras, as condições, as contradições da mãe a que o feto está sujeito durante a gestação. As contradições que o feto sente quando nasce, como é aceito pela mãe, pelo pai, tudo isso se reflete na couraça muscular de um corpo. Todos esses modos de se lidar com o ser humano, que a cultura defende e prega como o manual da instrução ideal, usualmente choca-se com o acervo do passado de uma vida. Vícios reencarnantes que não atinamos pela sua existência tornam-se repetitivos, vindos como herança no nosso campo informacional. Eutonia, do grego eu, igual, bom, justo, harmonioso, do latim tonus. Como tonus, tensão. Prática corporal, terapêutica e criativa, que possibilita às pessoas um equilíbrio harmônico do tônus, ou das tensões do corpo e sistema esquelético. O trabalho com o corpo é muito importante. Ele amplia a consciência do si mesmo a partir dos reflexos posturais. Isso é importante a gente ter essa consciência. Busca desenvolver a consciência de si enquanto unidade psicossomática integrada. Isto é corpo e mente, a integração de corpo e mente, em constante adaptação com as situações da vida. O trabalho no externo do corpo ajuda-nos a compreender nossa sombra. E o que é essa tal de sombra? É aquilo que o corpo rejeita, a imagem que fazemos dele, os esforços que muitas vezes nos obrigamos a fazer, achando que a vontade, a fé, a meditação resolvem tudo. E a consciência corporal? O que está escrito nela? A eutonia, através do trabalho com o corpo e apoio da psicologia analítica, é um instrumento para que cada um conheça melhor os seus complexos, projeções, aquilo de indigesto que recebemos do chamado fora de nós, fora, entre aspas, de nós, corpo, né? Se investigarmos com sabedoria, o corpo revelará no próprio tônus o que está travado nele, à medida que destravamos, que se encontra na má circulação na pelvis, nos membros inferiores, nas pernas, nos pés, prejudicando a saúde, o bem-estar e o equilíbrio consigo mesmo e no relacionamento externo. Por isso é muito importante o trabalho com o corpo. A medicina einsteiniana usa a chamada luz laser, chamada também de luz coerente, onde todas as suas ondas se movem numa só direção. É muito usada na medicina, na pesquisa, na indústria. Cito o laser como ferramenta para destravar um corpo. No nosso estudo eutonia, consegue destravar energias guardadas num corpo, que carregam acontecimentos da vida presente e energias vindas de outras combinações atômicas de vidas anteriores. As posturas travadas no mecanismo muscular de um corpo denunciam esses desencontros. Ao investigar a eutonia e todas as outras terapias corporais, no glossário teosófico, encontramos que esse manas, que se reflete no quaternário inferior, portanto, em nossos corpos, é importante a gente tomar contato da sua existência. Essa energia sutil usa, por assim dizer, os meandros do corpo e é responsável por formatar nossas personalidades, nossas personas, nossas máscaras.
É também a faculdade que sente, deseja, duvida, pensa, discorre e reflete. Humanas inferior é aquele que atualmente predomina na espécie humana. Portanto, cada um de nós, juntamente com nossos corpos, carrega essas couraças e precisamos reencarnar de novo, até uma libertação no corpo. Entendo a eutonia como uma ferramenta a mais na tentativa ocidental de aprender a lidar com o corpo, não só como matéria ou pedaço de carne, mas encontrar, poderíamos dizer, seu propósito espiritual nesta encarnação como sapiens. Sendo o nosso corpo instrumento, talvez o mais importante e, ao mesmo tempo, fugidio, visto que somos num processo de transformação constante, enquanto animados por essa energia chamada vida, que ele desfruta como instrumento para exercer sua magnitude na evolução, na experiência humana. Krishnamurti, no livro Aos Pés do Mestre, nos diz: o corpo e o homem são dois, e a vontade do homem nem sempre é o que o homem deseja. Quando o seu corpo deseja alguma coisa, para e pensa se tu realmente desejas isso. Não confundas teus corpos contigo mesmo. Cada um deles pretende ser o ego. Precisas conhecê-los e conhecer-te a ti mesmo como o senhor deles. O corpo é teu animal, o cavalo sobre o qual montas. Portanto, deves tratá-lo bem e cuidar dele. Mas deve ser tu quem comanda o corpo e não ele a ti. Compreendo as palavras do mestre Krishnamurti e acredito que, assim como ele afirma que somos dicotômicos e nem sempre a vontade é o que o homem deseja, ao trabalhar o corpo com seus 3 corpos divinos dentro dele, consubstanciando-o, o trabalho com o quatérnio precisa e deve ser feito essa síntese, para haver essa síntese. Nós precisamos trabalhar o quatérnio. O corpo como um todo se beneficia com a investigação da couraça muscular nele, impedindo o trabalho dos 3 corpos mais sutis, que também estão dentro dele. E que a couraça muscular atrapalha, muitas vezes, uma visão, uma intuição, uma sensibilidade mais precisa da nossa alma dentro do corpo. A alma animal habita o corpo e precisamos integrá-la. Quando o Krishnamurti nos ensina com essas palavras o sentido enganoso que habita nosso corpo, ele nos adverte que nós somos muito mais do que um corpo. Mas é aí que eu empaco com uma teimosia que, a meu ver, merece ser investigada. Eu tenho que ouvir o que o meu corpo me diz, como isso faz bem para mim. Portanto, emoções e sentimentos agindo dentro desse corpo aparentemente fazem de mim o que sou ou me comporto durante essa fase encarnada. Por isso, acredito que até para distinguir entre o joio do trigo em meu corpo, enquanto encarnado, preciso ouvi-lo, enxergar com o trabalho sobre a minha couraça muscular os vícios externados nas posturas. Ela esconde esses vícios, mascara esses vícios. O corpo fala. Não é só a voz do silêncio que muitas vezes está sujeita à má interpretação desse corpo, que rejeita essa voz incriada como expressão da verdade mais pura. É verdade que esse corpo está no caminho da purificação, mas se negarmos a importância dele, seus conflitos, contradições, a confusão de caminhos que ele, corpo, através dos vícios acumulados de vidas anteriores, se negarmos tudo isso, impondo só crenças que sustentam o sutil da alma, se negarmos esse doutor estranho que nos faz projetar fora nossas idiosincrasias, estaremos tapeando a imagem de nós mesmos, como se fôssemos um ser humano que sabe muito de si. Sabemos quase nada e muita coisa se esconde no corpo. Em essência, somos bons, mas quando levamos por companheiro o peso do corpo, de carne, osso, músculos, sangue, hormônios,
o nosso mecanismo hormonal e tudo aquilo que chamamos vida, e ela é assim no nosso corpo, precisamos dar muita atenção a esse corpo. Toda vez que introjetamos as mais variadas crenças, doutrinas desta ou daquela tradição, e ficamos a brigar com o mundo, apontando o dedo para fora, crucificando pessoas intolerantes, desamorosos. Pior, usamos nossas emoções maquiadas pelo nosso corpo travado, por uma teoria de pureza, como se ela, sim, deveria ser nosso ideal de equilíbrio interno. Como ideal, ótimo, mas e o paredão do corpo chamado físico, o labirinto das nossas incongruências? O Oriente já compreendeu isso há milênios, desenvolvendo, entre outras disciplinas, a prática da yoga, os seus variados degraus de conscientização. Mestres do Antigo Egito, nas suas iniciações, faziam uso de uma bebida chamada soma, como instrumento para ampliar a consciência. E eu poderia dizer, este soma destravava também o esconderijo que fica, que a musculatura esconde. Então, às vezes, você ampliava a consciência que estava travada. Então, eles precisavam do soma. O Ocidente, mais voltado para um materialismo e na concepção de mundo baseado nos 5 sentidos, desenvolveu outras ferramentas para investigar esse corpo e a sua relação com a parte psíquica. Madame Blavatsky, cuja doutrina secreta já discorria sobre a consciência de um átomo, imaginem uma molécula, uma célula. O que esse átomo pode fazer? O que tem de consciencial nesta minúscula criatura? O palco que para isso se manifesta numa vida em andamento é justamente o corpo físico. O Oriente encontra sua expressão com sucesso no exercício do yoga. Começa com o corpo, o Hatha Yoga. O Ocidente, com outras disciplinas, buscam destravar esse corpo. Isto em busca do equilíbrio racional entre a fera, os bichos que o habitam, influenciando sua herança genética, e aquele sentimento pregado em prosa e verso por quase todas as disciplinas como a principal força, a mais abrangente de todas, um antídoto de unidade, que é o sentimento do amor. Já investigamos a fundo esses sentimentos, vivenciamos em nossos corpos, muitas vezes travados para tal envergadura. Foquemos na finalidade da prática da eutonia. Os orientais, ao se dar conta dos entraves que o corpo manifesta no físico, chamam de gunas, essas qualidades da matéria ou tendências, tentam discipliná-los. Muitos yogis conseguem que seu corpo permita obter o que pretendem, fruto do intento. A qualidade de nossas ações depende deles. Sattva são as gunas, é a força criativa, a essência do que precisa ser concretizado. Olhem como é que está aí colocado, a essência do que precisa ser concretizado. Tamas é a inércia, o obstáculo a ser superado. Vocês estão vendo que está sempre num condicional futuro, né? E rajas é a energia, o poder pelo qual o obstáculo pode ser removido. O Ocidente usa de uma ferramenta que foi desenvolvida por Jung e que chamou de psicologia analítica. Freud descobriu o complexo edipiano. E parece que os entraves do corpo para soltar-se, rearranjar-se, precisam da prática de algumas terapias corporais. Tais são as resistências que o corpo produz, entraves incorporados ao ego persona. Perdão. Os hindus, nas práticas do yoga, do tantrismo, do trabalho com a kundalini, encontrada no chakra básico, adormecido até ser desperto,
recomendam um mestre no trato com essa força, ao aluno que, com alguns exercícios, desavisadamente poderão despertá-las, quando ele não tem um mestre para orientá-lo. Isso é perigoso até. Podemos encontrar essa tonia do corpo nos exercícios com o próprio corpo. E sem um professor acostumado a lidar com essa força, que é liberada com o destrave, no caso do Ocidente, provoca, pelo exercício chamado eutonia, e outras terapias, como o Pilates, a bioenergética, proposta por Lowell, diga-se, resultados que serão bem-vindos com a ajuda de um terapeuta junguiano. Nós precisamos ter uma pessoa, se possível, para nos orientar nisso. Forças essas que no Ocidente psicológico são chamadas de complexos, psicoses, uma reação esquizoide, fazendo explodir ou se esconder, reprimindo ações e reações no corpo do paciente. Nomenclaturas, a meu ver, um lado não invalida o outro. Vocês percebem que tanto o Oriente como o Ocidente têm ferramentas que são fundamentais, né? Não só o exercício da prática para destravar a Kundalini, mas dentro do exercício do corpo, da couraça muscular, nós temos essas ferramentas a nosso dispor. Depende do lado que se está e como é chancelado. Importante destacar o efeito da nomenclatura, se a palavra é possessão, leva o nosso pensamento para uma tradição mística. Mas quando se fala em explosão psíquica, que liberou uma sensação de caos no paciente, no trabalho corporal, o diagnóstico é uma crise muitas vezes psicótica. Acredito que essa força é a mesma, mas neste caso leva-nos a um monte de pílulas repressoras. Antes levava aos choques elétricos e outras técnicas abandonadas hoje. Apenas uso o aparelho como ele foi formatado para recebê-lo. Ainda fazendo um link entre Oriente e Ocidente, eutonia e relaxamento. Segundo a teosofia, o campo etérico que vai formatar o corpo físico é uma energia, portanto, matéria. Podemos compará-la com aquele estado de comunhão, de consciência ampliada, quando no trabalho do corpo, ao destravar certas partes dele, sentimos essa completude, essa alegria, esta leveza. Por isso é importante o homem se conhecer, começando do corpo, o que está travado nele, como o ego pequeno usa esse corpo para se esconder dele próprio. Por isso a importância das terapias corporais que o Ocidente descobriu para, a partir do corpo, chegar ao inconsciente. Não sei se estou sendo inteligível para vocês. Muita coisa indigesta esconde-se na couraça de um corpo. E destravando o corpo, liberamos o caminho da força mais sutil que nos habita. E isso nos causa medo. O corpo fala, mas temos muito medo, às vezes, do que ele possa dizer. A eutonia como disciplina é relativamente nova, baseada na experiência do corpo, foi criada e desenvolvida por Gerda Alexander, que teve bastante intimidade com a psicologia analítica e seu trabalho foi chancelado pela ciência. Ela teve uma oportunidade de conhecer Jung, mas não foi. E depois se arrependeu. Podemos dizer que seus objetivos são semelhantes à teosofia, ao incentivar o cuidado do corpo e o fortalecimento do vínculo com sua alma, da qual é instrumento. E os hindus usam a yoga como disciplina corporal, né? A Gerda Alexander, devido a uma febre reumática que ela teve quando mais mocinha, adolescente, foi vítima de uma endocardite e se viu obrigada a buscar novas formas de se movimentar e manter-se autônomos com o mínimo de esforço possível. Acabou descobrindo em si mesma o método de trabalho corporal,
que não somente ajudou a superar sua doença, como também a recuperar seus movimentos e o caminhar. O início da eutonia deve-se, na realidade, ao interesse de Gerda pelo movimento, obcecada pela ideia de uma educação para o movimento, que não tivesse baseada na imitação. Sua mãe descobrira uma forte influência da intenção na realização do movimento. Podemos fazer um paralelismo dessa descoberta com um dos motivos fundamentais do xamanismo, o intento, a vontade. Hoje se sabe que a intenção prévia de realizar um movimento produz uma ativação da circulação, influenciando assim o tônus muscular. Gerda Alexander formou-se em rítmica Dalcroze em 1929. Participou também de aulas numa escola de atores que se utilizava do método Stanislavski de expressão corporal. Outra grande fonte foi Françoise Delsarte, na dança moderna, com personalidades como Isadora Duncan, contemporâneos de Gerda. Gerda teve contato com várias escolas de dança moderna, mas observou que todas possuíam as mesmas características, que era o movimento, a interpretação do movimento nas partes corporais. Isso era o importante, que ela foi se beneficiando e melhorando a sua saúde, ficando completamente restabelecida. A pedagogia de sua escola teve influência no movimento da Escola Nova, que foi precedida por Pestalozzi e Helena Blavatsky, tendo como expoentes educadores como Froebel, Maria Montessori, Alexander Sutherland Neill e Annie Besant. Este movimento se ancora na participação ativa dos alunos e procura dialogar com as experiências que estes trazem o contexto educacional a partir dos movimentos do corpo, o que eles revelam. Ninguém abandona o corpo. Essa concepção representou uma quebra de paradigma em relação ao modelo tradicional. Gerda continuou seus estudos, apesar da sua saúde debilitada, decidindo-se então a morar na Dinamarca, dando cursos de euritmia. E em Copenhague ensinou cerca de 800 crianças e professores por semana, influenciando o sistema escolar, o que na época não era possível devido ao nazismo. Dava-se início, então, à prática corporal criada por ela. Ela sempre se considerou uma pedagoga que desenvolveu um método ou prática somática que chamou de eutonia, um caminho de realização pessoal através do corpo. Sempre esteve em contato com as vanguardas das artes, a dança e outras disciplinas que começavam a disciplinar o corpo. No campo da psicologia e da filosofia fenomenológica, sua afinidade foi com o pensamento de Carl Jung. Gerda Alexander foi para Buenos Aires a convite de Violência Gansa, onde Berta Vishnevets teve contato e decidiu fazer a sua formação na Dinamarca, em 1972. Pelas mãos de Berta, a eutonia aportou de Gerda, de Berta, a eutonia aportou na América Latina, montando as primeiras escolas de formação, na Argentina e no Brasil, em 1987 e 1998. Trata-se de uma abordagem de educação somática, em que a pessoa acessa a sabedoria que é própria do corpo, usando-a a seu favor. Vocês olhem bem como é importante o corpo. Por meio da atenção às sensações, às tensões que brotam do corpo,
amplia a percepção e a consciência corporal, se descobrindo a partir do corpo. Isso propicia a flexibilização do tônus corporal. A linha condutora é a integração da imagem corporal, alcançada pelo enriquecimento da sensibilidade superficial e profunda do corpo. Gente, aquilo que está na coraça, que nós desconhecemos e muitas vezes achamos que conhecemos, que nós nos conhecemos. E o aprofundamento do estado de presença, que acompanhará toda a vida do aluno. Existe uma presença, e essa presença é a alma, esta alma animal que nos habita e que muitas vezes é atrapalhada pela coraça muscular. E a gente apequena a consciência. Alguns dos temas trabalhados em sequência são consciência da pele, tato consciente, consciência dos ossos, espaço interior, espaço interno, micromovimentos, microestiramentos, contribuindo no cuidado das dores e do estresse, além de uma melhor adaptabilidade do corpo para as diversas ações no cotidiano e nas atividades artísticas e esportivas. Estou lembrando aqui do Doin, que é uma prática oriental, né? Que é você mexe, aperta o corpo e em diversas partes da sua musculatura você destrava a melhor, um fluxo sanguíneo, uma melhor consciência do seu corpo e um tônus que você acaba sentindo que às vezes antes você não sente. Então, praticar a eutonia é observar as variações desse tônus durante o autotoque. Isso produz autoconhecimento e repara a história do corpo adulto em seu espaço e tempo atual. Esculpir o corpo, remodelar e reajustar a percepção através do toque promove o contato imediato com o tônus muscular. Esta tonicidade em constante variação de flexibilidade ajuda a eleger os cuidados na direção da saúde e da cura. Eutonia é o caminho através do toque do movimento e da atenção ao verbo corporal. Por meio da corporeidade, acompanhamos a vida, a morte, os amores, as paixões, as doenças, todo o universo humano. Isto aí tudo está esboçado no corpo. Método terapêutico e pedagógico que orienta a pessoa na busca dos cuidados necessários à saúde desse corpo, da mente e do espírito. Por essa razão, é considerado uma prática de autocuidado, que ensina a pessoa a aprender sobre si, em si mesma, através da consciência profunda do corpo vivo. Nas palavras de Gerda Alexander, a eutonia propõe um método de investigação do ser humano para entender a si a partir de si próprio, usando o corpo como instrumento de acesso. Gente, está tudo dentro do nosso corpo. Esse nosso histórico de outras vidas e de outras energias que se alocam no nosso corpo e provocam e são o nosso si mesmo. Elas são o nosso si mesmo. Através dos exercícios simples e funcionais, em grupo ou individualmente, que visam a integração e o bem-estar geral. Com o auxílio de bambus, bolinhas de tênis, bexigas, sementes, etc., se leva o aluno a sentir o próprio corpo e a posicioná-lo da melhor maneira, levando em conta a força da gravidade e o próprio esqueleto que o sustenta, estimulando o potencial criativo e expressivo de cada aluno. Com os exercícios que trabalham os apoios e o volume do corpo, ensinando as pessoas a utilizarem conscientemente seus reflexos posturais, a sensibilidade tátil, a consciência da estrutura óssea, dos espaços internos, dos tecidos profundos,
possibilitando a obtenção de um tônus adequado, não só em uma situação de repouso e relaxamento, mas também nas demais situações do cotidiano. Indicada a qualquer pessoa que busca suavizar as tensões do corpo e melhorar sua qualidade de vida. Traz inúmeros benefícios quando praticada regularmente. Também para aqueles que buscam uma maior liberdade articular e flexibilidade nos seus movimentos cotidianos. Olhem como é importante o trabalho. Bronquites, asmas, lesões oculares, paraplegia, quadriplegias, problemas de coluna, realinhamento ósseo, tiques nervosos, sequelas cirúrgicas ou de uma poliomielite, traumas e distorções de imagem corporal, casos graves de insônia, desvios posturais, isso é muito importante, distúrbios circulatórios, inflamações ciáticas, lesões do sistema conectivo, dores articulares e de todo o sistema esquelético, reeducação dos movimentos do corpo. Aumento da flexibilidade e a capacidade respiratória, ameniza e restabelece um fluxo circulatório e linfático, melhora a qualidade de sono, diminuindo a insônia, ansiedade, depressão, fadiga ocasionadas pelo estresse, desenvolve a consciência de todo o corpo como unidade psicossomática, alivia crises ciáticas, corrigindo distúrbios posturais, desacelera o processo de envelhecimento, melhora as funções orgânicas e do sistema músculo-esquelético, tanto em repouso quanto em movimento. Compreendi que se um corpo está livre de falsas tensões e dos habituais movimentos inadequados, não há necessidade de acrescentar-lhe expressão. O próprio corpo expressa o que a pessoa é nesse momento. Isso são 50 anos de experiência nessa disciplina que ela mesma foi desenvolvendo nesse meio século. Portanto, acredito que o corpo fala, não é só o silêncio, assim como na dança. Há inúmeras disciplinas que nós ignoramos muitas vezes, taxando-as de inócuas. Elas não resolvem nada, mas não são. Revelam muito do que está escondido, do que foi trauma muitas vezes durante anos a fio, e nós não percebemos. Eutonia coloca de manifesto como estamos naquele instante que travas emocionais ou mentais escondemos nos músculos, nos movimentos corporais, que, uma vez destravados, purificados pelo movimento corporal específico, faz com que descubramos o sentido da vida, libera um tônus por excelência que estava travado na nossa musculatura. Através da fé, conhecimento, o coração é purificado das paixões e da insensatez, surgindo assim o domínio do corpo e, por último, a subjugação dos sentidos. Bhagavad Gita. Namastê. Eu gostaria de estar